Olá! Este é o primeiro vídeo de uma série que abordará todos os conceitos da análise sintática. Neste vídeo, nós vamos estudar o que é frase, oração e período. Vamos então saber a diferença da análise morfológica para a análise sintática. Na análise morfológica, nós analisamos as palavras isoladamente, de acordo com a classe gramatical a que pertence. Analisaremos morfologicamente a frase "A menina leu o livro" da seguinte forma. O a será artigo, menina será substantivo, leu será verbo, o será artigo e livro será substantivo. Já na análise sintática, nós analisamos as palavras dentro do contexto frasal. Então, a frase "A menina leu o livro" será analisada da seguinte forma. A menina será sujeito, leu o livro será predicado, leu será verbo transitivo direto, o livro será objeto direto. No decorrer desses vídeos, nós vamos aprender todos esses conceitos que estão aí na tela. Mas primeiro é fundamental saber o que é frase, o que é oração e o que é período, e qual a diferença entre eles. Vamos começar falando das frases. Veja este conjunto de palavras que está aí na sua tela. Caiu grama, menina A. Você acha que isso é uma frase? Vamos ver o conceito de frase. Frase é um conjunto de palavras que expressa uma ideia. Na escrita, ela se inicia com letra maiúscula e termina com um ponto. Não precisa ter verbo, mas precisa ter sentido lógico. Então, aquele enunciado linguístico que estava na tela não pode ser considerado frase, porque não tem sentido. As frases podem ser classificadas como nominais e verbais. A diferença é a presença do verbo. Frases nominais não têm verbo, enquanto as frases verbais têm. Veja os exemplos que eu coloquei aí para vocês. No primeiro exemplo, tudo parado e devagar não tem verbo, mas tem sentido. Então, é frase nominal. Já no segundo exemplo, tudo está parado e devagar, tem sentido e tem verbo. Portanto, é uma frase verbal. Compreendido o conceito de frase, vamos saber o que é oração. Oração é também uma frase ou parte de uma frase que contém um verbo. Veja o exemplo. A menina leu o livro todo. Temos aí um verbo que é leu. Portanto, é uma oração. Veja que os conceitos de oração e frase verbal são os mesmos. A oração também possui termos, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios. No decorrer dos vídeos, nós vamos estudar cada um deles separadamente. Coloquei eles aí na tela só para vocês saberem quais são. Por último, vamos ver o que é período. Período é a frase que tem uma ou mais orações. Isso significa que o período precisa ter um ou mais verbos. Se tiver um verbo, será período simples. Se tiver dois verbos ou mais, será período composto. Veja os exemplos que eu coloquei aí para vocês. No primeiro exemplo está escrito, fui ao supermercado. Aqui tem apenas um verbo, que é fui. Portanto, será classificado como período simples. Já no segundo exemplo, fui ao supermercado e comprei maçãs, tem dois verbos, duas orações, portanto, será classificado como período composto. Então, gente, o que determina o número de orações é o verbo. Cada verbo representa uma oração. Espero que vocês tenham entendido que frase tem que ter sentido lógico e que pode ter ou não verbo. Se tiver verbo, será frase verbal. Se não tiver, será frase nominal. Que oração precisa ter verbo. E que período tem um ou mais verbos. Tendo um verbo, período simples. Tendo dois verbos ou mais, período composto. Leia também a descrição, que eu sempre deixo um resumo escrito do conteúdo lá, para potencializar ainda mais os seus estudos. Bons estudos para vocês! Não percam os próximos vídeos desta série, que é um assunto muito importante para quem vai fazer Enem, vestibulares ou concursos públicos, ou até mesmo para quem quer conhecer melhor a língua portuguesa. E lembre-se também de avaliar o vídeo com um like.